Meus amigos, a atriz que interpreta a Max em Stranger Things, ela falou demais recentemente em uma entrevista e basicamente deu uma grande pista do que vai acontecer com a Max no último episódio de Stranger Things. Será que a Max vai de racho pra cima? Será que ela vai se sacrificar de alguma forma? Parece que a gente já tem a resposta, tá? Sendo que a Kali também deu uma pista do que vai acontecer com a Eleven no último episódio, né? E poucas pessoas estão comentando sobre isso. E vão por mim, esse é um detalhe muito, mas muito importante, a gente vai comentar sobre ele no decorrer desse vídeo, porque é um detalhe que pode mudar tudo sobre esse último episódio. Vamos embora. Hello, my friends, Geek na voz. E cara, tá acabando, né, mano? Infelizmente tá chegando ao fim, tá? A trajetória de Stranger Things, o último episódio vai sair literalmente na virada do ano, dia 31, às 10 horas da noite, pra complicar a vida do criador de conteúdo que não vai virar o ano com a família. Mas cara, cada cena parece mais intensa, né? Cada reencontro parece merecido. E poucos retornos são tão impactantes quanto a da Max nessa temporada. Até porque depois de ficar em coma, né? Depois do brutal encontro com o Vecna na quarta temporada, a presença da Max nesses episódios finais não é apenas uma homenagem emocional aos fãs, mas sim uma declaração sobre o que essa história sempre representou. Porque em entrevista a Vulture, né, a série Sync, falou sobre o seu retorno a Hawkins e o que significou explorar um lado completamente novo da jornada da Max. E dessa vez a Max não está lutando apenas contra o monstro, ela está lutando contra o seu próprio isolamento, né, presa nas profundezas da mente do Vecna, em um lugar conhecido como Camazotz, e ela não está sozinha. Afinal, teve esse vínculo, né, inesperado entre a Holly e a Max, especialmente nesse volume 2 da quinta temporada, e que eu adianto que foi um grande acerto dos Duffers, tá? Narrativamente, até em questão de atuação também foi um acerto absurdo, pô. Você reuniu simplesmente talvez dois dos grandes talentos do elenco de Stranger Things. Eu acho que do casting de adolescentes, né, juntando ali com o Noah Schnapp, junta aí a Fisher, né, que é a atriz que interpreta a Holly, junta a série Sim, que são os três melhores atores mirins de Stranger Things. E como vimos, né, Max e Holly estão prestes a alcançar a liberdade, mas não juntos, né? Os seus caminhos se separam de uma forma que parece cruelmente intencional. A Max acorda do coma e retorna ao mundo real, né, reunindo-se com o Lucas e com a galera. Só que a Holly ficou pra trás, né, forçada a enfrentar o Vecna sozinha depois de perceber que tá muito mais distante do mundo invertido e sob o controle dele que jamais imaginou. E quando perguntada sobre como se sentiu ao saber que a Max foi salva, não por alguém como Eleven, mas pela Holly, a resposta da atriz, né, da série Sync simplesmente revelou o que é a essência de Stranger Things, cara. Eu adorei a resposta dela e aqui tem uma pista do que vai acontecer no final do último episódio. Segundo ela, né, ver alguém tão jovem demonstrar tamanha força e resiliência reflete perfeitamente o que a série sempre celebrou, que são crianças enfrentando obstáculos aparentemente intransponíveis e se tornando heróis de maneiras que nem sempre envolvem poderes ou espetáculo, né? E mesmo que o cenário seja surreal, com fugas por vazios vermelhos e paisagens mentais distorcidas, a força que os guia pra fora dessa situação não vem da magia, vem de dentro, cara. Essa ideia fica ainda mais clara no sétimo episódio, né? Durante o tão aguardado reencontro da Max com o Lucas, porque em uma das revelações mais emocionantes da temporada, a Max finalmente diz em voz alta o que muitos fãs não esperavam. Não foi a música que salvou a vida da Max, não foi a Kate Bush que mantinha essa esperança nela esse tempo inteiro, foi o Lucas, cara. O Lucas estava lá, e a série Sync falou sobre o relacionamento dela e com o Lucas com uma honestidade muito rara, né? Ela descreveu como se eles sempre tiveram uma capacidade única de realmente se enxergarem e se aceitarem, né? Independente de quão caóticas as coisas ficassem. E pra Max, em especial, a vida nunca foi estável, as pessoas a decepcionaram, né? As pessoas foram embora. E toda vez que ela se permitia confiar em alguém, essa conexão era arrancada, exceto pelo Lucas. O Lucas ficou até o último dia, cara. Mesmo quando a Max tentou afastá-lo, né? Mesmo quando ela estava no fundo do poço, mesmo quando ela não acreditava que merecia ser salva. E é por isso que a cena em que a Max acorda é tão impactante. Durante toda essa temporada, Max e Lucas existem apenas na memória, no medo, nas conversas um sobre o outro. Eles não compartilham o mesmo espaço, eles não compartilham momentos. Então quando finalmente se reencontram, tudo acontece de vez, né? Você se lembra de tudo que eles passaram. Você percebe quanta história existe entre eles naquele único encontro de palavras e olhares, né? Parece completo, né? Como algo que sempre esteve destinado a curar, mas Stranger Things não permite que esse conforto se prolongue, né? O reencontro é breve porque o desfecho já está em andamento e o Vecna ainda está lá fora, né? A ponte entre os mundos ainda existe. E quando você junta essas palavras da série Sync na entrevista com as imagens, ou então a ausência delas, que aconteceu nesse trailer que vazou do último episódio, vocês ficaram sabendo? Vazou um trailer do último episódio, pouca gente viu. A Max não estava presente nesses trailers, o que é de se esperar, né? Porque a galera foi pro Upside Down lá no final do sétimo episódio e a Max não estava entre eles por motivos lógicos, né? Pô, a Max tá na cadeira de rodas, né? Não tem como se locomover. A essa altura não tem como ela ajudar a galera fisicamente. Só que
que mentalmente, estrategicamente, ela pode ajudar a galera, porque ela é uma das poucas pessoas que estiveram presentes no Mindscape, dentro da mente das memórias do Vecna, e que conseguiram sair de lá com vida. Ela e pelo menos a Holly 50%, né? Então se tem alguém que conhece, que entende a mente do Vecna, que visitou por várias memórias do Ryan Creel e sabe perfeitamente quem é aquele cara, é a Max, e é dessa forma que ela vai ajudar no último episódio, cara, não fisicamente, porque ela não tem condições, a menina não consegue nem andar direito, só dela ter voltado com os olhos ok, já é um grande avanço. No meu entendimento, o lógico de roteiro seria ela voltar cega, né, porque os olhos dela, enfim, tinha ido de racho pra cima, mas enfim, isso daí deixa, a gente passa um pano pra esse roteiro aí. Mas esse vai ser o grande papel da Max nesse último episódio, cara, ela vai ajudar a galera psicologicamente, porque ela entende o que se passa na cabeça do Ryan Creel, cara. Se tem alguém com capacidade pra derrotar o Ryan Creel e passar esse conhecimento, é justamente a Max. Ela não vai estar lá fisicamente, mas vai estar lá mentalmente, velho. E o grupo está se preparando para um confronto final que pode custar caro, né? Porque apesar do retorno da Max, seu papel no que está por vir é dolorosamente limitado, como eu disse, né? O primeiro volume da quinta temporada revelou essa verdade, porque a Max nunca esteve desaparecida. Ela estava presa, trancada dentro da mente do Vecna, além do alcance da Eleven. E aquela revelação foi absurda, né? Mas também plantou uma esperança, porque se ela ainda estivesse lá, ela poderia voltar. E com a ajuda da Holly, como eu disse, ela voltou. E enquanto o Vecna se concentrava, né, em seu plano de fundir o abismo com o mundo humano, Max e Holly encontraram sua brecha. Só que a sobrevivência da Max, como eu disse, tem consequências, né? Porque após mais de um ano em coma, o corpo da Max está frágil, a sua visão retornou, mas os seus músculos estão fracos, debilitados. Ela está confinada a uma cadeira de rodas, presa ao chão de uma forma que nunca experimentou antes, né? E por causa dessa fragilidade, ela não consegue seguir os outros pro mundo invertido para a batalha final, assim, é uma ironia cruel, né? A Max escapa da mente do Vecna apenas para ser deixada para trás quando a luta contra ele chega no clímax, né? Só que mesmo assim, isso não a torna irrelevante, né? A Max agora, como eu disse, é a única que conseguiu penetrar profundamente no mundo mental do Vecna e retornar. Ela compreende as armadilhas, as memórias, as mentiras como ninguém mais, cara. Mesmo à margem dos acontecimentos, esse conhecimento importa, né? Cada personagem Hawkins agora representa uma frente diferente da mesma guerra. E o papel da Max, mesmo que limitado, continua sendo essencial, velho. É isso que vai acontecer com ela no último episódio. E Stranger Things nunca foi sobre que dá o soco mais forte, é sobre conexão, é sobre quem ficou, é sobre o que te impede de avançar quando tudo parece querer te destruir. E a sobrevivência da Max não é apenas uma vitória contra o Vecna, é a prova de que em uma história repleta de monstros e dimensões alternativas, a força mais poderosa sempre foi a conexão humana. E à medida que a série se aproxima do seu episódio final, essa verdade pode importar mais do que qualquer arma, qualquer poder ou qualquer plano, né? Porque se essa história nos ensinou alguma coisa, é que sobreviver à escuridão só é possível quando alguém se recusa a desistir. E a Max passou a maior parte da temporada final longe da linha de frente de Hawkins e do mundo invertido, né? Presa em uma guerra psicológica em vez de uma física. E enquanto o resto do grupo lutava contra monstros, invadia instalações e se preparava para o fim, Max e Holly tentavam fazer muito mais do que escapar da luz mental do Vecna, né? É por isso que é tão agridoce, né? Saber que depois de tudo que ela passou, a Max não vai estar ao lado dos seus amigos nesse confronto final. Ela sobrevive, mas ela retorna transformada, né? Fisicamente debilitada. E vão por mim, meus amigos. E não é só o desfecho da Max que a gente já tem conhecimento não, tá? Porque uma fala da Kali nesse volume 2 que passou abatido talvez por algumas pessoas vai ser fundamental pro desfecho da Eleven nesse último episódio. Cara, a gente mais ou menos já sabe o que vai acontecer com a Eleven também, tá? Eu já adianto pra vocês, é assim, é 80% confirmado que isso que eu vou falar agora vai acontecer com a Eleven. Pois no volume 2, né, não apenas continua a luta contra o Vecna, como também expõe uma verdade incômoda sobre o verdadeiro preço da vitória, né? Como o Yu usando sua conexão pra salvar seus amigos, enquanto o mundo invertido continua a se aproximar do mundo real. E após resgatar a Kali, a número 8 da base militar escondida no Upside Down, ela se junta oficialmente ao grupo de Hawkins. Só que pra frustração do Hopper, pela primeira vez em muito tempo, Eleven, a número 8, tem um momento a sós, né? Longe do caos, longe de todos os outros. E nesse espaço tranquilo, a número 8 conta a Eleven o que descobriu dentro da base e porque acredita que o final que todos desejam pode ser impossível sem um sacrifício. A número 8 estava perto de escapar das instalações militares, mas o que ela encontrou lá mudou tudo, né? Os militares não estavam apenas estudando dimensões ou monstros, eles estavam fazendo experiências com mulheres grávidas, né? Transferindo seu sangue, tentando recriar as mesmas condições que levaram ao nascimento de crianças com poderes, né? Não apenas uma vez, mas repetidamente, né? E a Dra. Kay não está fazendo nada de novo, ela está dando continuidade ao trabalho do Brenner, usando o sangue do Henry Creel para criar crianças como a número 8, como a Eleven e todo mundo. A Dra. Kay está tentando replicar esse processo usando o sangue da número 8, mas os experimentos falharam, os resultados foram instáveis. E as mulheres adoeceram, os bebês não sobreviveram. E é por isso que a atenção da Dra. Kay volta-se para Eleven. E é o resultado mais bem sucedido que o Brenner já havia obtido, né? A número 8 entendeu o game, cara. Ela entendeu o que tem que acontecer no final das contas. Porque não adianta eles conseguirem destruir, plantar bomba, derrotarem o Vecna, o mundo invertido, final feliz. Não adianta. Enquanto existirem as novas Dras. Kay, os novos Brenners, eles vão dar continuidade
familiaridade com os experimentos e vão tentar raptar Eleven, porque eles sabem que somente o sangue da Eleven hoje, ou do próprio Henry Crew, importa para obter sucesso nos experimentos, cara. E vazou essa imagem, e aí, enfim, é uma confirmação absurda, por isso que eu disse que é quase 80% confirmado, vai que a Eleven vai se sacrificar de alguma forma. Simplesmente saiu essa imagem do Mike com flores visitando alguém no funeral. Assim, alguém no cemitério. Gente, ó, pra Mike tá com flores, talvez seja a Eleven, cara. E de alguma forma a Eleven vai se sacrificar nesse último episódio. Possa ser que ela nem morra diretamente, né? Por um golpe do Vecna ou algo do tipo, mas um sacrifício mesmo, né? Talvez ela e o Henry Crew sejam levados pra outro lugar, pra poder deixar a galera em paz, pra poder livrar Hawkins de todo esse caos. A Eleven perceba que ela tem que se afastar das pessoas, tem que se sacrificar junto com o Henry, não sei, mas algo vai acontecer com ela, porque, pô, o Mike tá com flores. Peraí, como assim? Alguém realmente morreu. Então a Kali, ela acredita que a Eleven precisa se sacrificar, né? Não porque seja heróico, não porque seja poético, mas na visão dela, essa é a única maneira de encerrar o ciclo permanentemente, né? Se a 11 e a número 8 morrerem juntas, com Vecna e o mundo invertido, a linhagem vai se extinguir, né? Chega de experimentos, chega de crianças criadas para desvendar a realidade, chega de pontes. É uma conclusão horrível, mas é verdade, cara. A única alternativa seria encontrar uma maneira de remover completamente os poderes da Eleven, algo que já aconteceu brevemente antes, né? Só que mesmo assim a história deixa claro que o poder pode ser armazenado, o conhecimento não pode ser apagado. E os militares nunca param de buscar vantagens, né? Isso reformula completamente o ato final de Stranger Things. O verdadeiro inimigo não é apenas o Vecna, é o sistema que o criou, são os experimentos. É a obsessão pelo controle. A ideia de que o poder deve sempre ser explorado, né? O papel da Max, o aviso da número 8 e o destino da Eleven se cruzam aqui, velho. De muitas maneiras, a Eleven não apenas começou a história, ela se tornou a história. É por isso que o confronto final entre Eleven e Vecna durante a destruição do mundo invertido parece quase inevitável, né? Se a ponte é a ferida que rompeu a realidade, então Eleven e Henry são os dois lados dessa fratura, né? Encerrar a história fechando completamente essa ferida, mesmo que isso custe a vida de ambos, completaria o ciclo narrativo da maneira mais brutal possível, né? A ideia de Eleven morrer no final já foi teorizada há muito tempo, mas se isso realmente acontecer, não vai ser previsível, cara, não vai ser devastador. Vai ser algo que a gente já imagina. Sendo que há muitos meses atrás, né, vazou também essa outra imagem do Mike no último episódio, tá? Isso daí no epílogo, é nos minutos finais da temporada de Stranger Things, com ele e o Hopper no centro de Hawkins sentados naquele banco, né? Meio desolados, meio tristes, como se tivessem acabado de perder alguém importante. E talvez essa cena, essa imagem vazada, se conecte com a outra imagem vazada que eu falei anteriormente, que é o Mike levando flores em um funeral, sabe? Em um túmulo, cara. Mano, muito estranho o que tá acontecendo. E tudo isso nos conecta diretamente com a personagem da Eleven, velho. De alguma forma ela vai se sacrificar. E comenta embaixo as teorias e expectativas de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima. Valeu, falou. E fui!